Olá, amigos da Amazônia. Esta é a edição número 1 do programa Caminhos da Amazônia aqui no Amazonsat. Queremos agradecer a oportunidade que a direção-geral do canal nos concedeu para mais esse projeto em relação ao desenvolvimento econômico e social da Amazônia brasileira. E neste programa você vai acompanhar 3 reportagens especiais. Uma sobre a produção do abacaxi mais doce do planeta em Novo Remanso e na comunidade Caramuri. E também você vai acompanhar uma reportagem especial sobre a laranja mais amazonense que existe. E ainda uma reportagem sobre a produção de ovos que já nos tornou autossuficiente na produção desse produto. Rio Preto da Eva, distante de Manaus 78 quilômetros pela rodovia AM10. O ponto turístico mais antigo e mais conhecido é a Igreja do Cavaco. A citricultura foi a primeira atividade econômica desenvolvida em escala comercial. Atualmente o município é o maior produtor de laranja do estado. Quer saber por quê? Então venha com a gente conhecer 3 pessoas que investiram no setor em Rio Preto da Eva. A primeira propriedade que vamos conhecer é a do produtor Nilson Nunes. Aqui ele tem plantado 12 hectares em parceria com o produtor Marcos Valentim. Das 6.000 frutíferas cultivadas atualmente, eles têm 200 pés de tangerina, 600 de mamão, 600 de pitaia, 100 de limão siciliano, 4.500 pés de laranja da variedade pera. Mas a meta é chegar a 10.000 frutíferas. Em mais de 5 anos, já foram investidos na propriedade R$ 850 mil de recursos próprios. Recurso próprio total. Aquilo que a gente conseguiu economizar durante uma vida de quase 43 anos, né, de trabalho, a gente percebeu que valia muito a pena, ao invés de colocar no mercado, colocar aqui. Para o plantio, Nunes diz que inicialmente usou espaçamento 7x4, o que dá 400 plantas por hectare. Depois que buscou orientação técnica, ele mudou o espaçamento para 6,5 por 2,5 e quase conseguiu dobrar o número de árvores plantadas por hectare. Chegou a 700. O técnico agrícola Ivo Barroncas, que também presta consultoria a pequenos e médios produtores, destaca a importância da orientação técnica para quem quer investir no setor e obter bons resultados. O adensamento está acontecendo nos pomares de Rio Preto da Eva, que é uma cópia do que está se praticando no sul do Brasil e que deu certo lá e vai dar muito certo aqui. E a gente sai daquela produção por planta e foca na produção por área. Então, se um plantio de 7x4 me produzia X, um plantio de 6,5 por 2,5 vai produzir X,5. Então, isso justifica você ter a mesma mão de obra, ter a mesma área e você produzir no mínimo 1,5 vezes, além do que está produzindo num espaçamento não adensado. A segunda fazenda que vamos visitar é do engenheiro agrônomo e gerente do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, em Rio Preto da Eva, José Maria Frade Júnior. Ele trabalha na área há 36 anos e há 6 começou a investir no plantio de citros. A propriedade tem 8 hectares plantados de laranja, mas a meta é chegar a 10 hectares. Ele destaca a viabilidade econômica do setor no município. Nesse laranjal aqui, ano passado a gente tirou, ele era menor, tirou quase 250 mil frutos. Este ano nós já passamos de 500 mil de frutos. E a nossa meta aqui é colher 1.100.000, 1.200.000 frutos. Então é uma cultura viável, uma cultura que está consolidada no Rio Preto, que tem mercado. Rio Preto, inclusive, manda frutos para Roraima. Então é uma cultura que está colocada e que é consolidada no nosso Rio Preto da Eva. Frade Júnior dá dicas para quem quer iniciar o plantio de laranja. Comece procurando o IDAM, porque tudo que eu aprendi não foi por Frade, não foi só do IDAM, é para passar para o pessoal. Eu aqui tenho vizinhos que a gente orienta, pessoas que a gente conhece no Rio Preto que estão acompanhando o que a gente faz aqui.
O empresário, empreendedor do agronegócio e presidente da Amazon Citrus, Associação Amazonense de Citricultores, entidade que representa todos os citricultores do Amazonas, Cláudio Decares, é um dos maiores produtores de citros do estado. Em 100 hectares, ele tem plantadas 40 mil frutíferas, a maioria é de laranja. Desse total, 25 mil estão produzindo 6 milhões de frutos por ano. Para dar conta do trabalho, ele gera mais de 30 empregos diretos e contrata mais 15 pessoas no período da colheita. Há necessidade porque a colheita exige muita mão de obra, né? E para termos as condições de colher no tempo hábil, né? No espaço de tempo que a gente tem da colheita e com fruto de boa qualidade, a gente precisa de gente, bastante pessoas. No Laranjal, a colheita é feita por equipes. Depois, todas as caixas são transportadas até uma esteira, onde são lavadas, recebem polimento, são secas, classificadas conforme o tamanho e ensacadas. Daqui, são levadas para o mercado consumidor de Rio Preto da Eva e Manaus. Depois de todos esses investimentos e da criação do polo agropecuário da Suframa aqui em Rio Preto da Eva, a expectativa dos citricultores é que os investimentos e a produção aumentem 10 vezes mais nos próximos 5 anos. Com o distrito agroindustrial, né, do Rio Preto aí, e com a demanda aumentando, né, a gente precisa que o Estado coordene um processo melhor para que a gente consiga produzir nas áreas que são prontas para ser plantada. A Fazenda Progresso também é uma grande produtora de mudas de citros. Hoje nós produzimos entre 80 a 100 mil mudas de citros por ano, né? E todas o que a demanda nos exige, a gente atende. Segundo o Ministério da Agricultura, o MAPA é o melhor viveiro que tem na região do Amazonas. E por falar em qualidade, a produção de mudas de laranja da Fazenda Progresso recebeu no mês de julho deste ano o registro do Ministério da Agricultura. O documento garante a genética da fruta e permite comercialização com outros municípios. O empreendimento conta com o apoio do sistema CEPRO por meio do IDAM, ADAF e ADS. As sementes da fruta já haviam recebido o certificado em maio deste ano, depois de 6 anos de processo. Com a documentação, o Estado passa a ter a primeira produção de laranja 100% amazonense. A responsável pela produção de mudas na fazenda trabalha na área há décadas e comanda uma equipe que diariamente se dedica a cuidar das pequenas árvores que farão parte da renovação dos laranjais do Estado. A gente vende para outros municípios também. E eu vou dizer para vocês, se a gente hoje tivesse aqui 50 mil, essas 50 mil estaria todas vendidas. Rio Preto da Eva mostra que com investimento, incentivo e tecnologia é possível se destacar na produção agrícola, na certeza de que a instalação do polo agropecuário no município vai atrair mais empreendedores e gerar mais empregos. No próximo bloco você vai conhecer o abacaxi mais doce do planeta. Os produtores rurais da região de Novo Remanso, município de Itacoatiara, interior do Amazonas, conseguiram uma certificação para o abacaxi que lá é produzido, uma certificação que dá garantia internacional como o abacaxi mais doce e saudável do planeta. O cultivo de abacaxi mudou a vida econômica e social dos moradores da região de Novo Remanso, distrito de Itacoatiara. Há mais de 30 anos, quem mora nas 35 comunidades desconhece a situação do desemprego. Aqui, a área que vai plantar do abacaxi, vai plantar do capim, a rotação. Quando a terra está cansada, o capim já está fraco, aí planta abacaxi na área. Aí todo o tempo aqui vai essa área de rotação, entendeu? Renovando os campos e plantando abacaxi na área de renovação dos campos. Em cada casa mora uma família de produtor rural, mesmo que seja nas vilas. Tudo começou através de um sindicato rural que reunia e organizava produtores de cana-de-açúcar e que se abrigavam no lugar onde atualmente fica a Vila do Engenho. E depois da cana-de-açúcar veio o cultivo e produção de polpa de cupuaçu. Na região fica também a maior área de plantação de cupuaçu, maracujá e agora abacaxi do Amazonas. Não só o abacaxi, mas também nós temos outras culturas, para a gente não ficar só na monocultura. Que o IDAM e Novo Remanso vem falando para os agricultores, orientando eles, é que
plante não só o abacaxi, mas que plante a graviola, que plante o maracujá. Também nós temos uma nova técnica que está sendo desenvolvida aqui, que é o abacaxi, e após o abacaxi colocar pecuária, implantação de pasto. Isso tem melhorado muito, renovado a cultura do povo daqui de Novo Remanso. O fruto é uma cultura comum na região de Novo Remanso há mais de 50 anos. A produção semanal é de 10 mil abacaxis. É o maior fornecedor estadual responsável por 73% do abastecimento do mercado consumidor de Manaus. A safra média dos últimos 10 anos ficou em 94 milhões de unidades de frutos, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas. Em 2019, os agricultores colheram cerca de 85 milhões do fruto. A estimativa para esse ano é que essa produção aumente cerca de 25% a mais, podendo chegar a 105 milhões do fruto colhido. Mas para isso, os agricultores tiveram que adquirir uma nova forma de cultivo. Esta área de 11 hectares está produzindo mais de 230 mil frutos. O dono da propriedade emprega 8 pessoas. A maior parte da produção é vendida em Manaus. Mas nem sempre o preço do abacaxi agrada aos produtores, principalmente no período de maior oferta. Nesta época, eles passam a exportar o produto para outros estados como Roraima, Rondônia e Pará. Olha, hoje nós temos o primeiro caminho é Manaus Moderna, né? Nosso produto é comercializado em Manaus Moderna através da cooperativa para instituições do governo, né? SEDUC, do Amazonas e a prefeitura. Assim depende do tempo, porque tem tempo que dá vantagem, tá? Quando melhora de preço em Manaus, né? Que nem um tempo desse que diminuiu agora, tá com poucos dias, melhorou de preço em Manaus. Fica bom de coisar, mas tem tempo que a gente troca o dinheiro de investido pelo dinheiro da venda. Só faz trocar o dinheiro, mas não tem prejuízo. Os produtores enfrentaram muitas dificuldades para chegar ao topo com o melhor abacaxi do Brasil. Tiveram que investir em análises do solo de cada terreno, fazer correção da acidez da terra, apostar alto na mecanização, lançar mãos de novas tecnologias de cultivo da cultura, adensar o espaçamento de uma planta para outra e, através da indução floral, ganhar tempo durante o crescimento do abacaxizeiro. Com a mecanização, os agricultores passaram a plantar 40 mil mudas em 1 hectare de terra. Sem a ajuda das máquinas, colocavam apenas 12 mil mudas em cada hectare. Hoje eles podem comemorar cada conquista e demonstram que é possível fazer uma agricultura com sustentabilidade. Outra localidade que está se destacando na produção de abacaxi é a comunidade de Caramuri, que fica no meridiano entre os municípios de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Manaus. Aqui fomos recebidos pelo Fábio Leandro da Silva, que tem cerca de 15 hectares de área plantada, com mais de 570 mil plantas, e a produção dele é toda intercalada, para ter colheita o ano inteiro. O Fábio da Silva não está sozinho nesta empreitada. Ele conta com a ajuda de 15 trabalhadores rurais que atuam no preparo da terra, no plantio das mudas, nos tratos culturais, na aplicação dos insumos, na colheita, no transporte e no armazenamento dos produtos. Com a nova técnica de cultivo, ele aumentou a quantidade de frutos colhidos e principalmente o faturamento da propriedade. No período do meu pai, a gente conseguia induzir um abacaxi com um ano e um mês. Hoje não, a gente consegue induzir abacaxi com 9 meses de planto. Até 8 meses a gente já consegue, devido à tecnologia estar avançando, a mudança de adubo, tudo isso com a parceria também do IDAM. Para impulsionar a colheita, os produtores estão recebendo do governo do estado máquinas, equipamentos e implementos. E o mais importante, a assistência técnica. A meta é triplicar o volume da produção para os próximos 5 anos. O mais proeminente produto de Novo Remanso, o fruto poderá conquistar o mercado mundial. Em junho deste ano, o abacaxi da região recebeu o selo de indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O selo serve de garantia a um produto diferenciado. O mercado vai passar a saber que existe um abacaxi no local tal, chamado Novo Remanso, produzido. Daqui a pouco vamos até rastrear esse abacaxi.
pela sua qualidade, pela sua importância econômica, pelo seu desenvolvimento, pela tecnologia que ela encerra. Daqui para frente, esperamos que essa delícia vinda do interior do Amazonas ultrapasse as fronteiras, gerando mais empregos no estado, mais renda aos agricultores e mais qualidade às famílias dos produtores. No próximo bloco você vai conhecer como funciona a indústria da postura de ovos. A gente volta já. A criação de galinha de postura no Amazonas é uma atividade considerada autossuficiente na produção de ovos. Você vai conhecer agora a história de alguns avicultores, como iniciaram e como estão hoje na sua atividade econômica. Os aviários aparecem no meio da floresta que compõe a cobertura vegetal da zona rural de Manaus. Em todo o Amazonas, são 444 granjas que abrigam em seus mais de 1.000 galpões cerca de 46 milhões de galinhas de postura e empregam cerca de 4.000 pessoas. Uma indústria que produz o alimento mais barato e mais nutritivo, o ovo. O ovo dessas galinhas, e a maioria delas com selo de inspeção estadual, concedido pela Agência de Defesa Agropecuária e Vegetal do Governo do Estado, a ADAF, é comercializado nos 61 municípios do interior e na capital amazonense. O Aderbal Barbosa aprendeu o ofício de criar galinha de postura com uma família de descendentes japoneses nas proximidades de Manaus. Descobriu como se constrói os galpões, como se adquire e onde compra os pintos, conheceu os fornecedores de insumos como ração e vacinas e conquistou o mais importante, os compradores de ovos, os clientes. Eu entrei nesse ramo quando eu comecei a trabalhar com me atacando, né, há muito tempo atrás, né, a Granja GNT, isso já faz há 18 anos, né, e aprendi muitas coisas com ele lá, né, então, no ramo que eu vivia, eu resolvi mudar, né, eu digo não, vou, assim que ele parando a granja dele, né, continuei fazendo entrega de ovos por ali, lá do outro, e aí o meu plano era de montar uma granja, ainda que fosse pequena, mas para me iniciar, né? O Aderbal iniciou a vida como avicultor com apenas um aviário com 1.000 bicos, mas com o apoio dos extensionistas do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, em menos de 3 anos de trabalho, conseguiu crédito bancário, através de um projeto de custeio, construiu mais 2 aviários e atualmente tem um plantel de 5.600 galinhas, com 90% em produção. A participação do IDAM junto ao pequeno produtor rural é muito importante. Por quê? Porque o IDAM ele presta uma assistência de forma que o produtor possa ter a melhor produção possível e o melhor custo de produção possível. O principal entrave para iniciar a atividade de avicultor não é o investimento inicial, que já é alto, cerca de R$25 mil para construir um galpão como este. Mas os principais embaraços dos avicultores é o licenciamento ambiental, que demora demais, e também a liberação da licença sanitária através da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Com isso, o produtor, com essa burocracia vencida, consegue trabalhar com tranquilidade, gerar renda e emprego para muita gente que vive nos ramais. Na granja que fica no ramal Nova Jerusalém, no quilômetro 45 da rodovia M10, trabalha a família toda e o genro, o Matheus, é quem gerencia a produção, participa da colocação da ração, ajuda na coleta dos ovos e cuida da limpeza dos aviários. E os planos da família é ampliar a quantidade de galpões e a meta é trabalhar com 20 mil galinhas nos próximos 3 anos. E na construção dos novos espaços não será preciso fazer desmatamento. O campo de futebol deixará de ser usado pelas atividades esportivas para dar lugar a atividades econômicas. Para nós foi uma alegria, né? Que a gente começou bem pequeno, mas aí através do projeto deles aí a gente conseguiu expandir mais. E a tendência é crescer mais ainda, né? A gente quer chegar aí uns 20 mil aves aí. E se Deus quiser, Deus vai abençoar, a gente vai conseguir chegar a esse projeto aí, né? Do outro lado, na BR-174, nos primeiros 30 quilômetros da rodovia, cercado pela exuberante mata verde nativa, estão os aviários da maior granja do estado.
Tem um galpão com 10 mil galinhas, outros com 20 mil bicos e alguns com mais de 30 mil aves em plena produção. Os galpões se destacam em meio à floresta preservada na área de proteção permanente do terreno da fazenda, pois é assim que a granja é chamada pelas pessoas que trabalham aqui. E são mais de 500 o número de trabalhadores que cuidam dos aviários, da chocadeira e do berçário dos pintos, da fábrica de ração e da indústria. O principal custo na produção de ovos é com a compra da ração. Mas nesta granja, essa despesa diminuiu com a construção e a montagem de uma fábrica dentro do complexo industrial. A produção da própria ração, além de reduzir custos, também barateou em R$ 5,00 o preço da caixa com 360 ovos. E as atividades no agronegócio amazonense são ininterruptas, não param nem diante da maior ameaça à saúde e à vida humana, a pandemia do novo coronavírus. Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, as granjas não paralisaram as suas atividades. Os avicultores, para não deixar o mercado desabastecido de ovos, continuaram a sua produção e implementaram as medidas protetivas contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e a utilização de álcool em gel. A gente fez uma triagem na chegada da empresa, medíamos temperatura, álcool em gel, mas mesmo assim, quando detectava febre, nós afastamos. Mas mesmo com o afastamento, com as dificuldades, nós conseguimos manter os empregos e abastecer a sociedade amazonense de ovos. As granjas não fornecem apenas alimento aos mais de 4 milhões de habitantes do Amazonas. Contribuem também com a produção orgânica de milhares de agricultores familiares espalhados pelas comunidades ribeirinhas e nas margens das estradas. Capacidade que essa atividade tem da produção orgânica, porque os dejetos das aves são utilizados pela agricultura familiar, pela agricultura orgânica, na produção de hortaliças, na produção de frutas regionais. Portanto, é uma atividade de grande relevância. Cuidar das galinhas de postura requer atenção 24 horas por dia. Tem os cuidados com a higiene das gaiolas, das talhas onde é servido o alimento delas, a coleta dos ovos e o acondicionamento em locais arejados e seguros para garantir a sanidade e a qualidade nutritiva do produto. E é com todo o cuidado e segurança que os ovos chegam e entram numa espécie de linha de produção da indústria. A partir daqui, tudo é automatizado e, sem contato de mãos, entram num sofisticado e criterioso processo de classificação. O cliente ele tem a certeza que o ovo que sai daqui é o que tem de melhor no mercado, né? Toda a filtragem de ovo trincado, de ovo com quebra, de ovo sujo, ela é feita para que só chegue no cliente o ovo completamente dentro dos padrões de qualidade que a gente exige. E o mais novo produto da granja é o ovo pasteurizado. Neste setor da empresa, os ovos são quebrados e a clara e a gema seguem por estes tubos inoxidáveis para serem processadas, separadas e envasadas. E as vantagens práticas e ambientais desse produto são muitas. Para uma família de 5 pessoas, cada uma comendo 2 ovos, você vai ter no mínimo aí uma quebra de 10 ovos gerando resíduo. Né, podendo em algum momento ter alguma casquinha caindo dentro da sua panela. Com o ovo pasteurizado não, você vai abrir essa garrafa, despejar a quantidade que você precisa, disponibilizando realmente o produto que está dentro da conformidade legal para o cliente. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje no seu Amazonsat. Estamos aqui na frente da sede da comunidade Caramuri e em cima das águas do Rio Preto. Esperamos que você tenha gostado do programa. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser.